Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Sakai, eu sou médico, ortopedista, especialista em coluna vertebral e o vídeo de hoje eu vou fazer falando sobre um tipo de cirurgia que pode ser feito na coluna lombar ou na coluna cervical, em qualquer parte da coluna, e que é uma das principais dúvidas, uma das principais preocupações das pessoas dos pacientes que vão fazer uma cirurgia de coluna. Essa cirurgia é a artrodese. O que quer dizer artrodese? Analisando a estrutura da palavra, artrodese quer dizer aderir uma articulação, aderir uma junta. Isso pode ser feito em qualquer articulação do nosso corpo. Existe artrodese de ombro, de joelho, do pé. Nesse tipo de cirurgia, o que acontece? Uma estrutura que antes era móvel passa a ser rígida, estável e não se movimenta mais. Isso pode ser feito apenas mexendo nos ossos e na cartilagem, ou, na maioria dos casos, é necessário também colocar alguns materiais para fixar esses dois ossos que antes se mexiam, para que eles fiquem fixos, enquanto vai criando um novo osso para fixá-los de uma maneira definitiva. Pode ser utilizados hastes, parafusos, placas de diferentes materiais. Então, a artrodese da coluna, ela é feita para fazer uma estabilização, fixar um segmento da coluna numa posição única. Isso é feito quando o que causa dor é o movimento da coluna. A coluna, seja a coluna lombar, seja a coluna cervical, ela se movimenta sobre os discos intervertebrais e também na sua parte de trás, ela se movimenta em pequenas articulações chamadas articulações facetárias, tá? Então, qualquer um desses locais pode estar causando dor dentro de alguns movimentos, por conta de desgastes, de lesões ou por outros problemas como artrites, reumatismos. Essas regiões podem estar inflamadas e, em geral, quando os tratamentos não cirúrgicos não dão certo, é proposto a artrodese. A artrodese da coluna ela pode ser feita de diferentes modos. Ela pode ser feita pela frente da coluna, seja na região cervical, seja na região lombar, com a retirada do disco intervertebral e a colocação de um cage, que em inglês quer dizer gaiola. É um suporte que é colocado no lugar do disco, no vazio que ficou na retirada do disco desgastado, que estava inflamado e causando dor. É colocado essa gaiola com um enxerto sintético ou de osso retirado do próprio organismo do paciente e aquilo é fixado naquela posição. Também é possível fazer artrodese por trás, tanto na região cervical quanto na região lombar. Aí são colocados os conhecidos parafusos pediculares. São parafusos que são colocados na parte de trás da vértebra, indo de trás, para frente, até o meio do corpo vertebral. Dois parafusos, um do lado direito, um do lado esquerdo em cada vértebra. E esses parafusos, eles têm um formato que serve de encaixe para duas hastes que vão ficar na vertical, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, unindo aqueles parafusos que depois são travados. E então, vocês imaginam já, dois parafusos em L5, por exemplo, na quinta vértebra lombar, e dois parafusos em L4, por exemplo, num problema que seja L4, L5, você coloca dois parafusos em cada vértebra, junta do lado direito e do lado esquerdo, o movimento entre as duas vértebras passa a não existir mais. Os cages também podem ser colocados por via posterior na região lombar. Aí são outros tipos de cages. Tem cages que vão por via anterior, tem cages que vão por via posterior ou transversa. Na região cervical, os cages só vão pela parte da frente. Não é possível colocar um cage pela parte de trás pelo risco de se lesionar a medula, que é o órgão, a estrutura que sai do cérebro e
passa por dentro da coluna e vai soltando as raízes de nervo que vai por todo o corpo. Então, numa cirurgia de artrodese, o objetivo é estabilizar a coluna quando o motivo da dor é o movimento e não se consegue um bom tratamento conservador, ou seja, não se consegue um bom tratamento com estabilização, com o uso da própria força do paciente, os próprios músculos do paciente. Tá? Complicações que podem acontecer na cirurgia de artrodese. Tanto na frente, indo pela frente, quanto por trás da coluna, existem as complicações possíveis de se lesar as estruturas que estão no caminho para se chegar até a coluna. Por exemplo, na região lombar, se você faz uma artrodese por via anterior, ou seja, através da barriga para chegar na frente da coluna, você tem que manipular alças de intestino, tem que tomar cuidado com os ureteres, que são as estruturas, os tubos que ligam os rins até a bexiga. Existem alguns nervos na região lombar, que são do sistema nervoso simpático e parasimpático, que podem ser lesados. Isso pode causar alguns problemas também em alguns órgãos da região pélvica. E também existem vasos sanguíneos bastante grandes, como a aorta, a veia cava e as suas principais ramificações, as veias e artérias ilíacas. Então, existem riscos relacionados a lesionar estas estruturas. São riscos baixos, mas existem. Na região cervical, indo pela frente, para fazer a artrodese pela frente da coluna cervical, existem os riscos também dos órgãos que estão no pescoço, na frente da coluna. A traqueia, o esôfago, a artéria carótida, as veias jugulares, a glândula tireoide, tudo isso pode ser machucado durante uma cirurgia de artrodese cervical por via anterior. Já nas vias posteriores, na região cervical, tanto na região cervical quanto na região lombar, não existe nenhuma estrutura assim tão importante. Existem muitos músculos e existem ossos que podem que estão no caminho entre a pele para chegar até a coluna. Mas mesmo na passagem de parafusos da via posterior para a via anterior, é possível se lesar ou os nervos, as raízes nervosas, né, ou a meninge, a dura mater, que existe protegendo os nervos e a medula nos casos mais altos da coluna, causar problemas como fístulas licóricas, que demandam tempo de repouso deitado mais prolongado para cicatrização, ou pode-se mesmo, em níveis mais altos, torácico ou cervical, um material de síntese mal posicionado pode até ferir a medula propriamente dita, né? A estrutura que sai do cérebro e vai por dentro da coluna. Isso pode causar dores, pode causar inclusive paralisias. São todas complicações bastante raras, mas existem e é necessário tê-las em mente na hora da decisão para uma cirurgia, mas isso os médicos vão explicar com detalhes para os seus pacientes sobre essas possibilidades na cirurgia. Isso são as complicações que acontecem no momento da cirurgia. Após a cirurgia, existem complicações que podem ser relacionadas a infecções hospitalares, infecções operatórias, não é? Que germes hospitalares causam infecções bastante graves, muitas vezes difíceis de tratar, e a longo prazo pode-se até acontecer de haver uma falha do material de síntese, uma falha dos cages ou dos parafusos. Eles podem se quebrar, é uma coisa bastante rara, mas é uma coisa que pode acontecer. Eles podem se quebrar ou podem se soltar dos ossos e causar complicações por conta disso. Bom, esse vídeo é um pouco mais longo do que aqueles que eu fiz antes no meu canal. É muito extenso, é muita coisa falar de artrodese mesmo, sendo num vídeo de 10 minutos. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem entrar em contato comigo no meu canal do YouTube, ou na minha página do Facebook, ou na minha webpage, cujo endereço eu vou deixar aqui embaixo. Na minha webpage existem links para ir para o canal do YouTube, para ir para o Instagram, para ir para a página do Facebook e também para o endereço e telefone
telefones do meu consultório, caso alguém queira ter outro contato, tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima oportunidade.